Pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre emoções reprimidas acumuladas e quando essa emoção estiver muito intensa, a gente tiver muito medo em lidar com essas emoções, traumas, abuso, assédio, estupros, são situações doloridas, profundas, mortes, lutos, perdas, né? Violência física. Então, seja o que for o trauma, e a intensidade dessa situação, de repente a pessoa não consegue verbalizar. E nesse vídeo eu vou dar sugestões de como que a gente pode lidar com essas situações e como a gente pode curar em nós mesmos essas, fazer em nós mesmos essa limpeza emocional, tá? Então vamos lá. Meu nome é Rose, trabalho com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos, emoções negativas que nós reprimimos ao longo da nossa experiência da vida aqui, incluindo os traumas de todas as experiências doloridas, em maior ou menor intensidade que nós guardamos dentro de nós, no nosso inconsciente. Essas emoções negativas, elas são invisíveis e elas que criam caos na nossa vida. Tá? Eu faço uma série de vídeos falando sobre emoções negativas. Eu já fiz, estão ali na minha pasta de vídeos de emoções. Pode abrir, cada hora eu falo de uma coisa qual é a consequência dessas emoções negativas, tá? Não dá para falar em um vídeo só, é muita coisa. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais como lidar com isso, tá? E em 5 minutos, o passo a passo dessa limpeza emocional, ela precisa de uma cena de dor, tá? Vale lembrar que você consegue fazer essa limpeza emocional sozinho, se você der conta da intensidade dessa emoção, tá? Ou você entrega para o terapeuta. Em 1 hora, você consegue zerar uma cena sim, tá? E aí você tem que trazer essa cena na mente, e aí você vai avaliar a cena na mente e as emoções no corpo. Você vai se refazer essas mesmas perguntas a cada 3 rodadas, que você tocar nos pontos dos meridianos do EFT, você vai parar e vai avaliar a cena e se refazer essas mesmas perguntas, ok? As perguntas são da mente, da cena na mente, você vai avaliar se você está dentro da cena ou está fora. Ela está muito colorida. Quanto mais colorida tiver essa cena, e quanto mais dentro da cena você estiver, mais carga emocional negativa contém nela. Aí as emoções no corpo. Quando você conta essa dor, esse trauma que você viveu para você mesmo, quando você conta, o que você sente? Qual é o nome da emoção? Primeiro, dê um nome na emoção. Aí, segundo, você vai encontrar essa emoção no corpo. As emoções sempre estarão no corpo. Só que a gente nunca prestou atenção. Aí na limpeza emocional a gente tem que prestar atenção. Aonde está a emoção no corpo? Nó na garganta, no aperto no peito, tremor nas mãos, frio na espinha. Aí você vai procurando essa emoção negativa no corpo. Ela vai mudando gradualmente, ela vai mudando, tá? Os pontos, cada vez que você vai limpando, ela muda. Às vezes vai para o nó na garganta, às vezes vai para o frio na espinha, às vezes fica tonta. É só uma energia negativa da cena. Mas aí, e ela tem a tendência de zerar, tá? Então, ela vai transmutar, ela vai purificar, tá? Então, não tenha medo ou receio de falar dessa emoção. Não tenha, repito, não tenha medo das suas emoções. Intensifique, dê um nome correto que você está sentindo. Se for ódio mortal, raiva, é, repugnância, tristeza, melancolia, ciúmes, inveja, medo, culpa, rejeição, entende? Você vai dando nome a essas emoções, caso não encontre esse nome. No final da limpeza é mais difícil, aí você fala desconforto. Então, primeiro passo, você deu um nome às emoções do corpo. Segundo passo, você vai encontrar qual parte do corpo está essa emoção, tá? Aonde que está essa energia negativa. Terceiro passo, você vai graduar de 0 a 10 o quão intenso está essa emoção negativa no seu corpo, tá? Quão intenso, de 0 a 10. Quando você fala da cena, o que você sente? Qual a intensidade dessa tristeza, por exemplo? Vamos lá. Ah, é 10, Rose, é muito intenso, é muito forte. Sempre começa com 10 porque você está começando a limpeza, tá? O 10 é a dor maior, por exemplo,
E aí o propósito da ferramenta, da limpeza, é você zerar isso. Por isso que é preciso graduar, para você mensurar mais ou menos como que está indo o seu processo de limpeza, tá? É mais para você se mensurar, saber como que está. Aí, o final da limpeza, como que é? Você vai zerar ela, você vai sentir paz quando você for contar essa cena para você mesmo. Nem que seja uma pontadinha lá no fundo, ainda existe um desconforto. Então, você tem que ir zerando isso, tá? Você, quando o zerar você vai estar distante da cena, você vai olhar a cena, você vai estar distante, ela vai estar desbotada, cinza, perdeu a cor. Com relação às pessoas que estiver contida na cena, vai virar, brotará de você um perdão natural. Por que virá um perdão natural? Porque você retirou a carga emocional negativa da cena. Você falou tudo de negativo que estava sentindo em relação à pessoa e em relação à situação. Quanto mais detalhes você falar de dor, decepção, que você sentiu pela cena, pela dor, o que você ouviu da pessoa, pelo que a pessoa fez com você, se houve uma violência física, sexual, se você sente isso até hoje, tá? Então você tem que falar isso e tocando nos pontos. O tocar os pontos, isso vai transmutar, vai purificar. A cada 3 rodadas, esse trauma vai se dissolvendo, limpando, purificando. Esse trauma ele vai transmutando. Se você for um trauma muito intenso, se você for pegar sozinha uma cena em 1 hora, você já vai sentir uma diferença. No outro dia, se você for voltar nessa cena, você já vai sentir que diminuiu bastante. No terceiro dia, isso se o trauma for muito profundo, tá? Aí, se você for no quarto dia, se já for voltar na cena, você já vai ver que não tem nada, tá? E essa pessoa que estiver contida na cena, você, repito, você vai dar o perdão a ela. Quando você for contar essa cena para você mesmo, você vai ter uma nítida sensação que não passou por essa situação, de tão limpo que está a cena, tá? Quanto mais você visita a cena e limpa ela, toca nos pontos do EFT e vai olhando para essa cena, ela vai desbotando, você vai ficando mais em paz. O seu corpo é o primeiro a receber o benefício dessa cura, tá? Aí você vai ficar curado, você vai dar o perdão para você mesmo, para a cena de trauma que você viveu e para outra pessoa também, tá? A hora que você for começar a limpeza emocional, você tem que começar sempre com a frase de preparação, tá? Essa frase de preparação tem 2 partes. A primeira parte é construída por você, referente à cena. A segunda parte é uma parte de repetição, de perdão e aceitação. Quando nós nos perdoamos e nós aceitamos essa experiência, a limpeza fica muito mais leve. Por mais trauma profundo e ruim, negativo que seja, quando a gente perdoa e aceita, a gente consegue curar no profundo da nossa mente, tá? Você vai ter uma sensação de que não teve essa experiência. Quanto mais profundo e perdão e aceitação você for sentindo, dando para você mesmo, tá? Você vai parecer que você não passou por aí, tá? Aí você vai, por exemplo, eu sempre dou um exemplo na frase de preparação. Faz de conta que eu tenho 5 anos, estou no quarto, eu escuto meu pai brigando com a minha mãe na sala. Então, vamos lá. Mesmo que eu esteja no meu quarto com 5 aninhos, ouvi os gritos do meu pai com a minha mãe na sala, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo eu ficando muito triste, eu estava no meu quarto, muito triste. E ouvi os gritos da minha mãe com meu pai, do meu pai com a minha mãe. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo ficando muito triste, eu lembro que meu coração ficou muito triste. Eu não gosto de ver eles brigando. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Você notou que eu falei um pouco da história que eu estava sentindo, a primeira parte, e a segunda parte eu me perdoei e aceitei. Me perdoo e aceito profundo e completamente. Olhando para a cena, você vai tocar nos pontos dos meridianos do EFT, do começo ao fim, você vai contar a história para você mesmo, tá? Ou você pode falar somente uma palavra, uma emoção que você estiver sentindo também, tá? Então, os pontos são topo da cabeça, começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do olho,
abaixo do olho aqui no ossinho, abaixo do nariz, abaixo da boca, na altura da clavícula e na altura do sutiã. Você vai fazer essas rodadas. A cada 3 rodadas você para e avalia a cena na mente. Tá? Como eu disse, o zerar vai estar distante da cena, ela vai estar cinza, desbotada, e você vai sentir paz quando você for contar essa cena. O seu corpo é o primeiro a receber o benefício da cura, ele vai ficando cada vez mais saudável. Tá? Gradativamente, a cada cura de trauma que você for limpando em você, ele vai ficando mais saudável, tá? Pode acontecer muitas vezes para quem está começando, quando você termina a limpeza emocional, você fica em paz com a cena, mas ainda assim tem um desconforto no corpo. Fala assim, Rose, eu sinto um desconforto, um mal-estar, mas não sei o que é, essa ferramenta não funciona. Não é isso. É sinal que a sua mente já está trazendo uma outra cena de dor. Gente, nós armazenamos muitas emoções, acumulamos muitas emoções. E é o vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. E a gente não tem noção do caos que cria na nossa vida essas emoções acumuladas. Então a mente já vai trazendo uma outra. Aí você, no outro dia, você descansa, porque é cansativo em 1 hora, sozinho, principalmente para quem não tem muita experiência. E aí, no outro dia, a hora que você for dormir, você vai lembrar de uma cena de dor. Anota no caderno tudo que você for lembrando. Mesmo que for encher a folha, anota tudo que você for lembrando. Aí, 1 hora por dia, você vai limpando uma cena e outra. Cada vez que você for limpando uma por uma, o seu corpo vai ficar mais leve. Você vai ficar mais curado. A sua visão de mundo vai ficar mais leve, mais tranquila. Você vai ficar mais em paz com você e com as pessoas envolvidas dessa cura, tá? O desafio é você pegar por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos. No meu caso, eu peguei por 5 anos, porque o meu trauma foi logo no nascimento. Então, esse trauma no nascimento, ele foi desencadeando, porque um trauma puxa outro, ele foi desencadeando até a adolescência. Então, eu tive uma adolescência de muita dor, muitos traumas, muitas decepções, frustrações, tá? E aí eu fui limpando por 5 anos, 1 hora todos os dias. Então, eu posso te assegurar que cura sim, purifica sim. É só você tentar em você mesmo. Foi o que eu fiz logo no primeiro dia, em 2020. Eu sentei na frente do computador, tinha uma live no YouTube com o terapeuta André, e aí eu fiz essa live com ele. Quando eu senti essa limpeza em mim, eu fiquei em paz. Eu falei, não, esse é o caminho. Aí eu fui indo, não parei mais. Porque eu lembro que no final do ano, meu corpo estava mais em paz. E eu tenho uma frase ali, que eu li ontem no caderno, que é: você passa a sentir algo que você jamais imaginou que pudesse sentir na sua vida, a paz. Era um sentimento, uma emoção, algo tranquilo, e meu corpo estava em paz. Eu jamais poderia imaginar isso, que eu pudesse sentir isso nessa vida. De tanto caos, de tanta negatividade estava guardada em mim, tá? E aí, quando você, volta a dizer, quando você passa por esse processo de 3, 4 anos limpa, depende da intensidade, da densidade que você armazenou seus traumas, tá? A emoção negativa, a carga negativa que está no seu campo. Essa carga negativa está em todas as cenas do nosso dia a dia, tá? Seja uma briga de trânsito, seja um abuso sexual, seja uma professora olhou de uma forma errada e você se sentiu mal, entende? Maior ou menor intensidade, ela está dentro de você. E aí, quanto mais você vai limpando isso, você ficando mais em paz, e a intensidade de 1, 2, 3 anos, você pode encontrar no processo diário de limpeza, você vai encontrar o seu propósito divino. O seu propósito divino é algo que pode ser qualquer coisa que você esteja fazendo agora, ou que está lá no seu inconsciente ali, aquela vontade muito grande em fazer, sabe? Sabe aquela pessoa que tem uma esperança de ser algo que não consegue fazer? Então, você pode encontrar o seu propósito divino, e esse propósito divino, ele está muito voltado para o bem para você e para a humanidade.
entende? A gente não sabe o que é, cada um está dentro de si, tá? Pode despertar isso, você vai encontrar isso e você vai fazer isso e você vai entregar incansavelmente, sem mensurar a criatividade, você vai entregar tudo. E quanto mais você for entregar, mais o todo divino que está em você, ele vai te dando mais, ele vai te suprindo, ele vai te alimentando. Tem pessoas, eu lembro que no começo de 2020, tinha coaches, treinadores, assim, que eles seguravam informações, não retinham informações. Eles abriam a informação somente no curso privado. Aí eu ficava assim, só olhando comigo diferente. Eu falei assim, não, eu vou abrir tudo. Porque eu recebi de graça, num vídeo, numa live, eu vou entregar tudo. E hoje eu posso te garantir, gente, quanto mais você entregar para as pessoas todo o seu entendimento, toda a sua sabedoria, tudo aquilo que você aprendeu com a sua limpeza ou com a sua experiência, se isso for para o bem-estar das pessoas, você vai recebendo mais e mais. Entregue tudo e você vai receber tudo. Todo vai te suprir. Não guarde nada para você financeiramente ganhar, entende? Confie no amor de Deus. Ele está dentro de você. Confie nesse divino dentro de você. Você vai sentir uma paz absoluta, uma tranquilidade. A criatividade vai estar sempre vindo. O seu corpo, como eu disse, vai estar sempre saudável. A sua verdade, a verdadeira natureza é saúde perfeita, é amor, é harmonia, é alegria. E aí, qual que é o ponto final? Enquanto vier pensamentos negativos e um desconforto, é sinal que tem que ser na curada, tá? Então, vamos lá, abrindo o tema. Emoções acumuladas. Gente, eu sempre falo que de traumas, para mim, isso antes fazia, eu tinha desconforto em falar isso, porque eu experimentei no meu campo, tá? Eu experimentei abuso, eu experimentei assédio, eu experimentei rejeição, bullying, abandono, inveja, medo, culpa, pena. Todas essas emoções eu senti no meu corpo em todo esse processo de limpeza emocional. E falar isso, entregar isso para vocês é muito legal, é muito bom isso, é enriquecedor. Por quê? Porque nós não somos isso. Toda a experiência de dor que nós passamos, a gente tem a ilusão de que nós somos essa experiência. E a gente fica amarrado a essa dor. Quando você limpa, você solta isso. Você sabe que você vai entender que você é uma consciência, você não é, você é o agora. Você é a luz de Deus. Você é o próprio Deus divino aqui nesse mundo, tá? E aí você vai se libertando desses traumas. Essas emoções negativas que ficam no nosso campo acumuladas, quando a gente for limpar, tem pessoas que não conseguem nem falar desses traumas. Tem pessoas que não conseguem nem pensar neles, de tão medo que sente. Não quero nem lembrar dessa situação. Sabe aquela sensação de não quero nem lembrar? E pode ser quando você abre, você começa a chorar em vítima, porque isso aconteceu comigo, porque eu pensava isso o tempo todo, quando eu me conectava com a dor. Por que essa situação aconteceu comigo? O assédio, eu estava dormindo, eu fui assediada dormindo na adolescência, entende? E por estar dormindo, eu não tinha consciência que eu fui assediada. E é esse assédio, essa energia de medo, veio para o meu corpo, refletiu no meu cabelo, teve queda de cabelo, a minha pele mudou, a minha postura, a minha forma de falar mudou. Toda a energia do trauma fica no seu corpo. Quando você limpa, você purifica isso, você se liberta disso, tá? E aí, volto a dizer, quando a emoção reprimida for estiver muito acumulada, você não sabe lidar com isso, você tem medo de falar, você sente um negócio, um vulcão de dor. Qual é a sugestão que eu te dou? Na descrição do vídeo, eu coloquei as palavras do Ho Oponopono. As palavras do Ho Oponopono também são palavras de purificação. Você pode juntar as duas.
Se você não conseguir falar nem o nome da situação de dor, mas lembrar alguma coisa, você pode falar assim, mesmo que eu tenha passado por essa situação, eu me perdoo, me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha passado por essa situação, só fala assim, eu me perdoo, me aceito profundo e completamente. E a dor for aumentando dentro de você, mesmo que ainda sinta a dor aumentando dentro de mim, eu me perdoo, me aceito profundo e completamente. Não fala nada, só toca nos pontos dos meridianos e vá verbalizando as palavras do Ho Oponopono. No meio do processo, você entrega essa cena que você não consegue falar para o divino, para a divindade que existe dentro de você, para o divino dentro de você, para Deus, para o Espírito Santo. Espírito Santo, Deus, eu entrego esse tema que eu vivi em tuas mãos. Me ajude a curar e purificar isso. Aí você vai tocando nos pontos e vai falando as palavras do Ho Oponopono. Mais nada, mais nada. Só fique assim. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada. Só fique nisso. Você só vai começar a dar passos adiante referente a esse trauma quando você sentir que consegue ir mais além. A hora que vier uma pessoa, a hora que vier uma música, a hora que vier um mal-estar, se tiver só emoção, uma vontade de chorar, só de lembrar, fique só no choro. Tá? Mesmo que só de lembrar eu tenho vontade de chorar, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo lembrando desse trauma que eu sofri, eu, eu, eu tenho uma vontade imensa de chorar. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. E chora, e chora. Eu passei por isso. Por que eu passei por isso? Só fique externizando a sua dor. Pode falar tudo de negativo. Se vitimiza mesmo. Por que eu passei por isso? Por que a gente sempre tem a ilusão de colocar a culpa em Deus? Por que Deus colocou isso na minha vida? Aí você vai falando, vai falando, vai falando. Em uma hora, sem fazer nada, não abre a cena. Só fique na emoção do corpo. Se você sentiu tontura, fique só na tontura. Se desencadear muito choro, compulsivo, soluço, fique só no choro. Se desencadear tremedeira, ânsia de vômito, não sei se eu falei, fique só nas emoções do corpo. O que ele está reagindo? Por que o nosso corpo reage assim? Porque você reprimiu essa emoção negativa no seu inconsciente muito tempo, por muitos anos. A hora que abre, é como se fosse um vulcão em erupção. Aí o corpo não aguenta essa emoção negativa. É muito intensa. Você vai sentir uma paz que você jamais sentiu a hora que você ir abrindo gradativamente essa cena, tá? Tenha muita paciência com você, tenha muito amor por você, tenha muito respeito por si mesmo, tá? Então fale ainda, daí você fala assim, somente fui estuprada, por exemplo, mesmo que eu tenha sido estuprada, aí vem a emoção, aí vem toda a emoção. Eu me perdoo, me aceito profundo e completamente. Fui estuprada, fui estuprada, fui estuprada. Só fique nessa palavra, até essa emoção dessa frase estancar, diminuir. Aí você fala, eu fui estuprada na minha casa. Aí já vai aumentando a emoção já vem, de novo. Aí você fala, fui estuprada na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa, na minha casa. Aí a mente já vai abrindo. Mas não quer falar, não fale. Aí fique no Ho'oponopono. Quando você abrir e falar da pessoa, e aí vem uma emoção, erupção, aí você só olha para a pessoa, não fale nada e fique só no Ho'oponopono e no FT. As duas ferramentas. Aí você não fala nada e você começa a olhar para a pessoa só na mente, só a tela da mente assim, você começa a verbalizar o Ho Oponopono. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato, água azul solar. Pode falar uma palavra só, entende? Eu falei todas, tá? E para mim o resultado foi mais eficaz, tá? E aí você vai ver que essa pessoa ela vai perdendo
a cor, a emoção vai dissolvendo, você vai ficando mais em paz. Aí no outro dia, você já fala um pouco mais desse estupro que você viveu. Como que você estava, aonde, como que foi assim. Aí você já vai abrindo. Aí no quarto dia, você já vai falando mais e mais. Em um mês, você pode zerar isso completamente. Acho que nem tanto assim. Não leva nem tanto tempo assim, tá? Talvez em um mês, parece que você vai ter a noção, dependendo da intensidade, da densidade do trauma, você não passou por aí, eu sempre falo. Às vezes, tem um trauma muito intenso, a gente limpa, 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 como eu disse no começo do vídeo, você termina e você tem um desconforto. Pode ser que esteja contido na cena ainda de trauma que você não limpou completamente, ou pode ser que existe outras cenas de abuso, de assédio, de estupros, que você tenha passado e precisa limpar. O Ho Oponopono, ele tem a ferramenta própria dele, que eu vi muitos vídeos do professor do Dr. Raulin, que é você, divindade, eu entrego essas experiências de dor, limpa em mim, purifica. Aí você vai verbalizando essas palavras até você, o divino ir purificando. Ele pega essa cena e ela vai ficando. Pode ser que você chore um pouco. Eu lembro que eu estava utilizando, logo no começo, eu usei só o Ponopono. Pode desencadear choro. Aí você vai chorando e vai falando as palavras, que elas são palavras de purificação. Sabe as caminhadas que você faz, a corrida que você tem, de correr, né, de esporte, né? Vai fazendo a limpeza emocional nisso. Eu lembro que eu gostava de caminhar muito e eu não tinha vergonha de ficar tocando nos pontos. Eu ia para bairros distantes, caminhava, botava um boné e ficava, pegava uma cena de dor e ficava limpando até zerar isso. Chorava na rua. Não tinha ninguém, ali era um espaço vazio e ficava chorando até zerar, até eu ficar em paz com aquilo, tá? E essa carga emocional negativa, ela cria o caos. Você só vai sentir isso que eu estou falando a hora que você limpar esse desconforto em você. Essas emoções negativas, elas são invisíveis, a gente não imagina, a gente acredita que é o outro. Esses traumas que nós vivemos, pesados, intensos, atraem situações e pessoas. Quando você limpar um trauma, você vai perceber que algumas pessoas, elas vão se embora. Você vai, conforme você vai limpando trauma por trauma, muitas das pessoas que são vínculos unidos pela dor, elas vão se embora. Elas vão, vínculos unidos pela dor. E aí você vai ficando cada vez mais em paz, cada vez mais alinhado com o todo, com o divino em você. Você vai sentir algo que você jamais pôde sentir nessa vida, que é a paz. É a paz dentro de você, é a paz nos pensamentos. Essas emoções reprimidas, acumuladas, muito intensas, como parece um vulcão, uma erupção dentro de você, atraem uma infinidade de pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos a gente projeta na outra pessoa. A gente fala que o outro é mau, que o outro é aquilo, que o outro é aquilo. Toda a raiva que você tem dentro de você, dentro desses traumas, você viveu o abuso, o assédio, você sente a raiva, você externiza no agora. Você externiza no trânsito, nos filhos, no marido, no trabalho, no chefe, nos professores. Você externiza a raiva. É a mesma raiva que você tem dentro de você, você externiza fora, atacando o outro, julgando o outro, condenando o outro. Entende? A hora que você limpar os seus traumas, toda a raiva que você tiver guardada, você vai ficar cada vez mais em paz, vai julgar menos, condenar menos, criticar menos, porque você diminuiu o combustível de raiva que estava no seu inconsciente acumulado. Você vai entender que você é o agora, você vai entender que você é a consciência de harmonia, de paz, de amor, de alegria, de bem-estar. O seu corpo vai ficar mais leve, mais saudável, mais feliz, mais criativo, mais produtivo, mais vontade de viver. Vai sentir aquela paz que você jamais sentiu nessa vida. E aí você vai entregando, as coisas vão fluindo, o dinheiro vai fluindo, os relacionamentos vão fluindo. Muito das rodas de amigos vão mudando completamente, completamente.
Por mais que, gente, eu tenho algo a revelar. Por mais que você queira se unir àquela pessoa querida que você viveu no passado, você não consegue. Não consegue. Aquela amizade de infância, que era unida pelo sofrimento, não consegue. Você fez a limpeza emocional. Essa a sua pessoa, que você é muito querida, ela não fez. Então, ou seja, a sua frequência, a sua vibração vai se elevar. Você vai ficar mais na harmonia, mais na paz. Essa pessoa ainda tem emoções negativas no campo dela. Vocês vão conversar, vocês vão brincar, vocês podem se encontrar nos eventos, mas não vão sustentar a mesma amizade que antes, porque você já limpou. Entende? Tudo é semelhante atrai semelhante. É uma lei interna. Entende? Essas emoções atraem situações e pessoas. É uma lei interna. Semelhante atrai semelhante. A lei da ressonância. Ressoa. E como eu disse, eu estava querendo falar, por ter feito esses 5 anos de limpeza, gente, pessoas da família, eu não consigo olhar, elas não ficam mais no meu radar. Eu olho para algumas pessoas, mas é como se eu não estivesse vendo essas pessoas. Porque a minha frequência se elevou por tanta limpeza emocional e eu não consigo, o meu ser não guarda, não segura mais essa pessoa. Eu posso ter por ela a compaixão, o amor, mas o vínculo negativo não sustenta. E é assim nós aqui com os outros. A gente tem o respeito, o amor, mas o vínculo que nos une com a pessoa pode ser um vínculo de dor. É um vínculo de dor. A hora que você curar isso, você vai ficar em paz, e aí isso não sustenta mais, você não consegue mais. Quando você olha, parece que você não está vendo nada, entende? Você está numa outra frequência, o seu radar vai ser outro, você vai conseguir ver no seu campo outras pessoas. As outras que ficaram lá atrás, tem algumas que você vai ver. Tem uma terapeuta, uma treinadora, que ela falou assim: o roubo. Quando você tem o medo de ser roubada, por exemplo, se você cura todas as experiências de roubo, de medo, de culpa, e for andar com uma bolsa de dinheiro na rua com uma outra pessoa, o ladrão ele pode passar por você, mas ele não te vê. Ele não te vê, porque a sua energia está elevada. Você pode carregar uma bolsa de dinheiro perto de você, mas a sua energia está elevada, o ladrão ele vai passar do seu lado, mas ele não te vê. Eu já passei por essas experiências. É só não olhar no olho dele, não ficar, né? Mas você não olha, vida que segue, ele não representa nada, ele não consegue te ver, porque a sua frequência está alta, está elevada. Você não tem mais na sua mente a culpa intensa. Você não tem mais na sua mente o medo intenso. Eu lembro que nessa época de limpeza emocional, notícias de TV eu também limpei, tá? Então, notícias de TV de mortes, de avião caindo, de assalto, de qualquer tipo de notícia negativa, eu limpei em mim. Então, de assaltos, roubos, que eu também passei por todas as experiências de assalto e roubo, eu também limpei em mim, entende? Então, hoje eu estou mais tranquila. Ainda tem uma coisa, uma fagulhinha, mas eu não parei nisso, não. Estou em outra coisa, tá? Mas quando você limpa, você passa perto de uma pessoa meio que não confiável, ela tem más intenções, ela não te vê. Ela não te vê. E é surreal isso, sabe? É o quão poderoso é essa limpeza emocional. Então, vale sim você curar isso em você. Os seus relacionamentos são mais saudáveis. Quando você cura em você, as pessoas ficam em paz ao seu lado. Você não tem mais pensamentos negativos, principalmente com as pessoas em sua volta. Comece a limpeza emocional sempre com os pais, com o pai e com a mãe. Depois vá para os irmãos, para as pessoas mais próximas, cuidadores mais próximos, avós, maternos, paternos.
Aí você já vai, entende? Mas só pelos pais, aí isso já vai ficar muito bem. Você vai ficar muito mais alinhado. Os seus relacionamentos vão ficar mais saudáveis, mais seguros, mais tranquilos. Não vai mais ter o ciúme, o medo de ficar sozinha, a solidão, entende? Muita coisa, a carência, as migalhas de pedido de amor. Porque na sua verdade absoluta, você é o amor. Você é a alegria, você vai se conectar com esse lugar de amor, de paz, de alegria. Só que dentro de nós não é esse amor de mundo, não. É um amor de compaixão, é um amor de paz. E isso te preenche, te causa um bem, uma autossegurança, uma autoconfiança, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!